Glória a Deus, paz do Senhor Jesus a todos, a quem esse vídeo chegar, que chegue através desse vídeo uma bênção na sua vida, no nome de Jesus. Vamos nos alimentar um pouco da palavra do nosso Deus? Vamos, por que um pouco? Porque a gente não pode fazer um vídeo muito longo, né? Então aqui a gente vai tirar alguns minutos para a gente estar refletindo um pouco na palavra de Deus, né? E eu tenho certeza que tudo que vem de Deus, da sua santa palavra, é para nossa edificação. Eu estava aqui meditando Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 7. Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 7. Eu estou aqui com a minha Bíblia, estou utilizando uma Bíblia com a tradução King James. E se você for acompanhar o texto, quando você lê, quando você quiser também conferir, se você tiver com a Bíblia com a tradução diferente, então você pode encontrar a escrita diferente. No entanto, tem o mesmo sentido, o mesmo significado. No capítulo 15 de Mateus, no versículo 7, o Senhor Jesus, ele falava com os fariseus e falava também com os escribas. E o Senhor Jesus, no versículo 7, diz: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honram com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Você talvez já ouviu alguém dizer, ou até mesmo talvez você mesmo já disse: ninguém engana Deus, ninguém engana Deus. E é fato que ninguém engana Deus. Só que muitas vezes a gente fala ninguém engana Deus, mas a gente acaba também se enganando. Porque pior que ser enganado é a gente se enganar. Então às vezes a gente fala ninguém engana Deus, mas a gente está se enganando, achando que Deus, por exemplo, o que serve para o outro, serve para nós também. Então se eu falo ninguém engana Deus, julgando a atitude errada de alguém, então eu também tenho que estar ciente de que eu também não vou enganar Deus com as minhas atitudes erradas. Ninguém cobre o sol com a peneira, como diz o ditado. Então Deus, ele conhece os seus. Deus, ele sabe perfeitamente quem de fato o honra, não somente com a boca, com os lábios, mas com o seu coração, com a sua vida. Como também Deus sabe quem às vezes honra ele somente com a boca, mas o coração está longe dele. Então, quando eu disser ninguém engana Deus, mas utilizando dessa fala para julgar a atitude de alguém, automaticamente eu também tenho que lembrar que eu também não vou enganar a Deus com as minhas atitudes erradas. Então isso serve para todo mundo, porque Deus sabe quem honra Ele com a sua vida de fato e de verdade. Deus sabe quem honra Ele não somente com os lábios, mas com o seu coração. Como também Deus sabe quem honra Ele de todo o seu coração. O Senhor Jesus mesmo disse que Ele conhece os seus. Deus conhece os seus. Então, no versículo 7 do capítulo 15 de Mateus, o Senhor Jesus, ele diz: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão
eles me adoram, ensinando como doutrinas os mandamentos dos homens. Olha como nós devemos procurar estar atento a que não venhamos acatar mandamentos de homens, mas sim os mandamentos de Deus. Por exemplo, quando o Senhor Jesus ele diz: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, mas em vão eles me adoram, ensinando como doutrina os mandamentos dos homens. O Senhor Jesus está se referindo a pessoas que se preocupam mais em satisfazer, em agradar, em atender aos caprichos do homem do que a vontade de Deus. Quando nós nos aproximamos de Deus, nós não devemos buscar em Deus somente o que a gente quer receber de Deus. A gente também tem que buscar em Deus entender o que Deus quer de nós. Não é somente o que eu quero de Deus, mas é também o que Deus quer de mim. Eu tenho que procurar me esforçar e me colocar no centro da vontade de Deus. A vontade que tem que prevalecer é a vontade de Deus, não é a minha vontade. O que é a minha vontade? Muitas vezes a gente procura Deus só com os interesses relacionados à nossa vontade. E nem sempre buscamos a Deus com interesse em saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Ou seja, o que Ele quer de nós. Não somente o que queremos dele, mas o que Ele quer de nós. O Senhor Jesus, Ele continua dizendo, versículo 10, e Ele, chamando a multidão, disse-lhes: ouve e compreendei, não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que procede da boca. Isso é o que contamina o homem. O Senhor Jesus chamou a multidão e disse: não é o que entra na boca, não é o que a gente come que nos contamina, mas é o que procede da nossa boca, é o que sai da nossa boca, é o que nos contamina. Por quê? Porque o que sai, ela vem de dentro. O que sai da nossa boca provém do nosso coração. E ele vai falar sobre isso mais à frente. E aí, no versículo 12, diz: então, chegando-se a ele os seus discípulos, disseram-lhe: tu sabes que os fariseus se ofenderam ouvindo esse provérbio? Os discípulos falaram para Jesus: tu sabes que os fariseus se ofenderam ouvindo esse provérbio? Olha a resposta do Senhor Jesus. Mas ele respondendo disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os sozinhos, eles são cegos, condutores de cegos. E, se um cego conduzir outro cego, ambos cairão na cova. Veja, muitas vezes Deus usa a ofensa para separar o joio do trigo. Não que Deus use a ofensa no sentido de atacar alguém com grosseria ou de uma forma que venha machucar sem que a pessoa mereça. Não é isso. A verdade, ela liberta. Nem todos estão prontos para ouvir e receber a verdade. Então muitos, quando ouvem a mensagem, a palavra de Deus, a verdade de Deus, eles ficam ofendidos. Os fariseus vestiram aquela carapuça porque eles entenderam que o que estava sendo dito era para eles. Mas por quê? Por exemplo, a Bíblia nos ensina a manter fé e boa consciência. Se a pessoa tem uma boa consciência, a palavra vai servir para ela como edificação. Se ela tem uma consciência culposa
e não quer se arrepender, a palavra vai servir para ela como ofensa. Não é que quem está pregando esteja com intenção de ofendê-la. Ela vai se sentir ofendida porque ela está com a consciência culposa e ela não quer se arrepender dos seus erros. É isso que acontece. E é aí que vai vir a separação da ovelha e dos cabritos, do joio e do trigo. Tá bom? Guarde essa palavra no seu coração, que possa servir de um pouco de aprendizado. Medite bem nisso. Que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus.